Bom dia, boa tarde, boa noite. Continuamos com a leitura da Bíblia em ordem cronológica. Que Deus assim venha abençoar a leitura da sua palavra. Continuamos hoje com Jó, capítulo 19. Então Jó respondeu: até quando vocês continuarão a atormentar-me e a esmagar-me com palavras? Vocês já me repreenderam 10 vezes. Não se envergonham de agredir-me. Se é verdade que me desviei, meu erro só interessa a mim. Se de fato vocês se exaltam acima de mim, a minha humilhação, saiba que foi Deus que me tratou mal e me envolveu em sua rede. Se grito em justiça, não obtenho resposta. Clamo por socorro, todavia não há justiça. Ele bloqueou o meu caminho e não consigo passar. Cobriu de trevas as minhas veredas. Despediu-me da minha honra e tirou a coroa da minha cabeça. Ele me arrasou por todos os lados, enquanto eu não me vou. Desagarrai a minha esperança, como se arranca uma planta. Sua ira acendeu-se contra mim. Ele me vê como inimigo. Suas tropas avançam poderosamente. Cercam-me e acompanham ao redor da minha tenda. Ele afastou de mim os meus irmãos. Até os meus conhecidos estão longe de mim. Os meus parentes me abandonaram. E os meus amigos esqueceram-se de mim. Os meus hóspedes e as minhas servas consideram-me estrangeiro. Veem-me como estranho. Chamo meu servo, mas ele não me responde. Ainda que eu lhe implore pessoalmente, minha mulher acha repugnante o meu hálito. Meus próprios irmãos têm nojo de mim. Até os meninos zombam de mim e dão risada quando apareço. Todos os meus amigos chegados me detestam. Aqueles a quem amo voltaram-se contra mim. Não passo de pele e ossos. Escapei só com pele dos meus dentes. Misericórdia, meus amigos, misericórdia, pois a mão de Deus me feriu. Porque vocês me perseguem como Deus o fez? Nunca irão saciar-se da minha carne? Quem dera as minhas palavras fossem registradas, quem dera fosse escrita num livro, fosse talhadas a ferro no chumbo, ou gravadas para sempre na rocha. Eu sei que meu Redentor vive, e que no fim se levantará sobre a terra. E depois que meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus, como meus próprios olhos, eu mesmo e não outro. Como anseia no meu peito o coração. Se vocês disserem, vejamos como vamos persegui-lo, pois a raiz do problema está nele. Melhor será que temam a espada, porquanto por meio dela a irás trará castigo. Então vocês saberão que há julgamento. Zofá, Jó 20. Então Zofá de Naamate respondeu: agite-se os meus pensamentos e levam-me a responder, porque estou profundamente perturbado. Ouvi uma repreensão que me desonra, e o meu entendimento faz-me contestar. Certamente você sabe que sempre foi assim, desde a antiguidade, desde que o homem foi posto na terra. O riso dos maus é passageiro, e a alegria dos ímpios dura apenas uns instantes. Mesmo que o seu orgulho chegue aos pés e a sua cabeça toque as nuvens, ele perecerá para sempre. Com o seu próprio excremento, os que tinham visto perguntarão: onde ele foi parar? Ele voa e vai-se como um sonho, para nunca mais ser encontrado, banido como uma visão noturna. O olho que o viu não o verá mais, nem o seu lugar o tornará a ver. Seus filhos terão que indenizar os pobres. Ele próprio, com as suas mãos, terá que refazer a sua riqueza. O vigor juvenil que enche os seus olhos jazerá com ele no pó. Mesmo que o mal seja doce em sua boca, e ele esconda sob a língua, mesmo que o detenha a boca
para saboreá-lo. Ainda assim, a sua comida azedará no estômago. Ele será como veneno de cobra em seu interior. Ele vomitará as riquezas que o engoliu. Deus fará seu estômago lançá-la-ás fora. Sugará veneno de cobra. As presas de uma víbora o matarão. Não terá gosto de contemplação dos resgatos e dos rios que vertem mel e nata. Terá que devolver aquilo que lutou, sem aproveitá-lo, e não desfrutará dos lucros do seu comércio. Sim, pois ele tem oprimido os pobres e os tem deixado desamparados. Apoderou-se de casas que não construiu. Certo é que a sua cobiça não lhe trará descanso, e o seu tesouro não o salvará. Nada lhe restou para devorar. Sua prosperidade não durará muito. Em meio à sua fartura, a aflição dominará. A força total da desgraça o atingirá. Quando ele estiver de estômago cheio, Deus dará vazão às tremendas chamas da sua ira, e sobre ele despejará o seu furor. Se escapar da arma de fogo, o bronze de sua flecha o atravessará. Ele arrancará das suas costas a ponta reluzente saindo do seu fígado. Grande pavor virá sobre ele. Densas trevas estarão à espera dos seus tesouros. Um fogo não assoprado o consumirá e devorará o que sobra da sua tenda. Os céus revelarão a sua culpa. A terra se levantará contra ele. Uma inundação arrastará sua casa, águas avassaladoras no dia da ira de Deus. Esse é o destino que Deus dá aos ímpios. É a herança designada por Deus para eles. Então Jó respondeu: escuta com atenção as minhas palavras. Seja esse o consolo que vocês haverão de dar-me. Suporta-me enquanto eu estiver falando. Depois que eu falar, poderão zombar de mim. Acaso é dos homens que me queixo? Porque não deveria eu estar impaciente? Olha para mim e ficarão atônitos. Tape a boca com a mão. Quando penso nisso, fico aterrorizado. Todo o meu corpo se põe a tremer. Porque vivem os ímpios? Porque chega a velhice e aumenta o seu poder. Eles veem os seus filhos estabelecidos ao seu redor e os seus descendentes diante dos seus olhos. Seus lares estão seguros e livres do medo. A vara de Deus não vem ferir. Seus touros nunca deixam de bloquear. Suas vacas dão crias e não abortam. Ele solta os seus filhos como rebanho. Seus pequeninhos põem-se a dançar. Cantam acompanhando a música do tamborim e da harpa. Alegre-se ao som da flauta. Os ímpios passam a vida na prosperidade e desce a sepultura em paz. Contudo, dizem eles a Deus: deixe-nos, não queremos conhecer os seus caminhos. Quem é todo poderoso para que os sirvamos? Que vantagem temos em orar a Deus? Mas não depende deles a prosperidade que desfruto, por isso fico longe do conselho dos ímpios. Pois quantas vezes a lâmpada dos ímpios se apaga, quantas vezes a desgraça cai sobre eles, o destino em que sua ira Deus lhe dá, quantas vezes o vento os leva como palha, e o furacão os arrebata como cisco. Dizem que Deus reserva o castigo de um homem para os seus próprios filhos, que o próprio pai o receba para que aprenda a lição, que os seus próprios olhos vejam a sua ruína, que ele mesmo beba da ira do Todo-Poderoso. Pois que lhe importará a família que deixará atrás de si, quando chegarem ao fim dos meses que lhe foram destinados? Haverá alguém que o ensine a conhecer Deus, uma vez que ele julga até os demais alta posição? Um homem morre em pleno vigor, quando se sentia bem e seguro, tendo o corpo bem nutrido e os ossos cheios de tutano. Já outro morre, tendo a alma amargurada,
sem nada ter desfrutado. Um e outro jazem no pó, ambos cobertos de verme. Sei muito bem os que vocês estão pensando e a sua conspiração contra mim. Onde está agora a casa do grande homem? Vocês perguntam, onde está a tenda dos ímpios? Vocês nunca fizeram pergunta aos que viajam? Não deram atenção aos que eles contam? Pois eles digam que o mal é poupado da calamidade e que do dia da ira recebe livramento. Quem acusa lançando um rosto à sua conduta, quem lhe retribui o mal que fez, pois o levam para o túmulo e vigiam a sua sepultura. Para ele é macio o terreno do vale, todos os seguem, é uma multidão incontável, o incontável procede. Por isso, como podem vocês consolar-me com esses absurdos? O que sobra das suas respostas é pura falsidade. Então Elifas de Temã respondeu: pode alguém ser útil a Deus, mesmo um sábio? Pode ser-lhe de algum proveito? Que prazer você daria ao Todo-Poderoso se você fosse justo? Que é que ele ganharia se os seus caminhos fossem irrepreensíveis? É por sua piedade que ele repreende e lhe faz acusações. Não é grande a sua maldade? Não são infindos os seus pecados? Sem motivo você exigia penhores dos seus irmãos. Você despojava das roupas os que quase nenhum tinha. Você não deu algo ao sedento e reteve a comida do faminto. Sendo você poderoso, dono de terra e delas vivendo e honrado diante de todos. Você mandou embora de mãos vazias as viúvas e quebrou a força dos órfãos. Por isso está cercado de armadilhas e o perigo repentino o apavora. Também por isso você se vê envolto em escuridão que o cega e cobrem as águas em tremenda inundação. Não está Deus nas alturas dos céus? Em que altura estão as estrelas mais distantes? Contudo você diz: o que sabe Deus? Poderá julgar atrás de tão grande escuridão? Nuvem espessa o cobre, e ele não pode ver-nos. Quando percorre a abóbada dos céus, você vai continuar no velho caminho. Que os persegue palmilharam, eles foram levados antes da hora. Seus alicerces foram arrastados por uma enchente. Eles disseram a Deus: deixa-nos, o que o Todo-Poderoso poderá fazer conosco. Contudo, foi ele que encheu de bens as casas deles. Por isso, fico longe do conselho dos ímpios. Os justos veem a ruína deles e se regozijam. Os inocentes zombam deles, dizendo: certo é que nossos inimigos foram destruídos e o fogo devorou a sua riqueza. Sujeite-se a Deus, fique em paz com ele, e a prosperidade virá a você. Aceite a instrução que vem da sua boca e ponha no coração as suas palavras. Se você voltar para o Todo-Poderoso, voltará para o seu lugar. Se afastasse da sua tenda a injustiça, lançará ao pó as suas pepitas e o seu ouro puro de Ofir, as rochas dos vales. O Todo-Poderoso será seu ouro. Será que você prata seleta? É certo que você achará prazer no Todo-Poderoso e erguerá o rosto para Deus. E ele orará e ele o ouvirá. E você cumprirá os seus votos. O que você decidir se fará. E a luz brilhará em seus caminhos. Quando os homens forem humilhados e você dizer: levanta-os, ele salvará o abatido. Livrará até o que não é inocente, e será liberto graças à pureza que há em você nas suas mãos. Então Jó respondeu: até agora me queixo com a amargura, a mão dele é pesada, a despeito do meu gemido. Se tão somente eu soubesse onde a encontrar e como ia a sua habitação, eu lhe apresentaria minha causa e encheria minha boca de argumentos. Estudaria o que ele me respondesse e analisaria o que me dissesse. Será que ele se oporia a mim com grande poder? Não é ele não me faria acusações.
o homem íntegro poderia apresentar-se sua causa, eu seria liberto para sempre de quem me julga. Mas eu vou para o Oriente, lá ele não está. Se vou para o Ocidente, não o encontro. Quando ele está em ação do Norte, não o enxergo. Quando vai para o Sul, nem sombra dele eu vejo, mas ele conhece o caminho por onde eu ando. Se me puser à prova, aparecerei como ouro. Meus pés seguirão de perto as suas pegadas. Mantive-me no seu caminho, sem desviar-me. Não me afastei dos mandamentos dos seus sábios. Dei mais valores à palavra da sua boca do que ao meu pão de cada dia. Mas ele é ele. Quem poderá fazer-lhe oposição? Ele faz o que quer. Executa o seu decreto contra mim. E tem muitos outros planos semelhantes. Por isso fica apavorado diante dele. Pensar nisso me enche de medo. Deus fez desmaiar o meu coração. O Todo-Poderoso causou-me pavor. Contudo, não fui silenciado pelas trevas, pelas densas trevas que cobrem o meu rosto. Porque o Todo-Poderoso não marca as datas do julgamento. Porque aqueles que o conhecem não enchem as velas. Ah, como os mundos marcam dos limites e apacenta o rebanho, que eles roubaram, leva o jumento, que pertence ao órfão, e toma o banho da viúva como penhor. Forçam os necessitados a sair do caminho, e os pobres da terra a esconder-se, como jumento selvagem no deserto. Os pobres vão em busca de comida, da terra deserta a obtêm. Para os seus filhos juntam forragem nos campos, e respingam nas vinhas dos ímpios. Pela falta de roupa passam a noite nus, não têm com que cobrir-se no frio. Encharcado pelas chuvas da montanha, abraçam-se às rochas por falta de abrigo. A criança órfã é arrancada do seio da sua mãe. O recém-nascido do pobre é tomado para pagar uma dívida. Por falta de roupa andam os nus, carregam os feixes, mas continuam famintos. Espreme azeitonas dentro dos seus muros, pisam uvas nos lagares, mas assim mesmo sofrem sede. Sobem da cidade os gemidos dos que estão para morrer, e as almas dos feridos chamam por socorro, mas Deus não vê mal nisso. Há os que revoltam contra a luz, não conhecem os caminhos dela e não permanecem em suas veredas. De manhã o assassino se levanta e mata os pobres e os necessitados. De noite age como ladrão. Os olhos do adúltero ficam à espera do crepúsculo. Nenhum olho me verá, pensa ele, e mantém oculto o rosto. No escuro os homens invadem casas, mas de dia se enclausuram, não querem saber da luz. Para eles amanhã é tremenda escuridão. Eles são amigos dos pavores da terra. São, porém, como espuma sobre as águas. Sua parte da terra foi amaldiçoada, e por isso ninguém vai às vinhas. Assim como o calor e a seca, depressa consome a neve derretida. Assim a sepultura consome os que pecaram. Sua mãe os esquece, os vermes se banqueteiam neles, ninguém se lembra dos maus. Quebram-se como árvores, devoram a estéril sem filhos, e não mostram bondade para com a viúva. Mas Deus, por seu poder, os arranca, embora firmemente estabelecidos. A vida deles não tem segurança. Ele poderá deixá-los descansar. Sentindo-se seguros, mas atento os vigia. Nos caminhos que seguem, por um breve instante são exaltados e depois se vão. Colhido como todos os demais, ceifado como espiga de cereal. Se não é assim, quem poderá provar que minto e reduzir a nada as minhas palavras? Bildade. Então Bildade de Sua respondeu: o domínio e o temor pertence a Deus. Ele põe ordem nas alturas que a ele pertence. Seria possível contar os seus exércitos?
e a sua luz sobre quem não se levanta. Como pode então um homem ser justo diante de Deus? Como pode ser puro quem nasce de mulher? Se nem a lua é brilhante e nem as estrelas são puras aos olhos dele, muito menos o será o homem que não passa de larva, o filho do homem que não passa de verme. Que Deus assim abençoe a leitura da sua palavra no dia de hoje.